pessoal! Nossa, ficou alto, hein, velho? Vou fazer de novo. Um puta eco, velho. Alô, pessoal! O programa de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu estou aqui com um cidadão careca que nem o Júnior, que teve o seu aquário eleito como o Riff do mês no portal americano Riff to Riff. O aquário é uma belezinha. Durante a nossa conversa, nosso bate-papo, vocês vão ver imagens espetaculares desse aquário. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para ele se apresentar depois da vinheta. Tudo isso que é, teoricamente era para ser cortado, esse filho da puta. Será? Pessoal, esse aqui é o nosso querido Alex Costa. Como vocês podem observar, o riff dele foi eleito o riff do mês no portal Riff to Riff. Se você não é usuário do fórum, a gente vai deixar o link aqui para você acessar depois e conferir esse post espetacular. Mas antes de mais nada, vamos deixar ele se apresentar. Meu querido Alex, por favor, diga quem você é, o que você faz e quanto tempo tem esse aquário. Bom, como você já falou, meu nome é Alex Costa, eu sou professor na área de engenharia, então nada a ver com aquário. Esse aquário aqui especificamente está montado desde 2015, então ele está agora com 8 anos, mas ele teve um hiato aí em 2016, houve uma remontagem. Então isso que vocês estão vendo hoje começou a ser feito em 2016. E conta pra gente, Alex, durante esses anos, qual foi a maior dificuldade que você teve na manutenção desse aquário? Deu tudo certo? Teve problemas? Pensou em desistir? Cara, aquário que dá tudo certo é aquele aquário do Instagram, ou seja, não existe isso, né? Todo aquário dá merda em algum momento. Meu maior problema com esse aqui foi dinoflagelado. Em 2016, como eu falei agora, eu montei. Em 2018 eu comecei a ter problema com dinoflagelado de substrato. E eu fiquei numa briga uns 2 anos e meio para 3 anos com esse problema. Retirei substrato, né? Tive várias baixas nesse período. E 2020, 2021 para cá a coisa começou a andar. Mas o meu maior problema foi dinoflagelado. Mas tive problema com alga, tive problema com ciano, o normal que todo aquarista tem. Não dá pra fugir muito disso, né? E há quanto tempo que você é aquarista já, Alex? Cara, com aquário marinho, desde os meus 23, ou seja, 30 anos. Aquário de água doce desde os 15, então 40 é alguma coisa já, né? Aquário com corais eu comecei em 2010. Na verdade, em 93, 94 eu comecei com aquário marinho, mas só peixe, aquele esquema antigo, torre, filtro de placa biológica, né? Com torres e tal. Então era só peixe, mas com aquário de coral em 2010 eu comecei, 2009 na verdade. E durante essa jornada aquarística, especificamente falando de marinho, onde você acha que foi a sua virada de chave para você aprender a ter sucesso e conseguir hoje manter um aquário como esse? Cara, fórum. Em 2009 eu tinha um aquário aqui de 90 litros, que foi o aquário que eu montei quando eu tinha 23, 24 anos de idade, e eu trouxe para cá quando eu vim de São Paulo. E esse aquário ficava aqui embaixo da escada, do lado de onde é esse. Um dia, 2 horas da manhã, eu acordei e desci as escadas, e quando eu pisei, estava molhado o chão. Tinha aberto o fundo dele, estava vazando. Aí eu fui em São Paulo comprar um vidro novo, um móvel novo, enfiei dentro do carro, trouxe, os peixes ficaram dentro do tanque de lavar roupa. E aí eu montei esse aquário novo e comecei a pesquisar. E aí eu descobri os fóruns, porque quando eu montei lá atrás não existia esse tipo de informação, não existia internet em 1990, alguma coisa para o pessoal mais novo. A internet, Deus não criou a internet quando ele criou o mundo. E aí eu achei os fóruns com muita informação a respeito de coral, muita informação a respeito de peixe. E o que mais me chamou a atenção é que o pessoal conseguia manter coral, coisa que na minha época de início lá ninguém conseguia fazer.
né? E aí eu comecei a procurar corais para comprar, comecei a ler, comecei a buscar mais informação. E falando especificamente desse aquário, hoje, a que você atribui o sucesso dele na saúde dos corais e em toda a saúde de peixes, né? Como você faz para ter esse resultado hoje? Cara, eu acho que assim, o básico para você conseguir ter um aquário bom é frequência, é rotina. É você ter uma rotina adequada e você manter essa rotina adequada associado a planejamento, a bons equipamentos e a bons produtos. Não existe fórmula mágica, não dá para você reinventar a roda, então é um combinado de você planejar, você ter bons equipamentos, você usar bons produtos e você manter uma rotina adequada. Você vai ter que limpar vidro, você vai ter que lavar copo de skimmer, você vai ter que alimentar peixe diariamente. Se você abrir mão disso em um determinado momento, vai dar ruim. E nesse aquário, quais são os equipamentos que você tem instalados nele e quais produtos que você usa? Cara, de equipamentos eu tenho basicamente aquilo que eu comprei, que eu comecei a comprar na verdade na montagem anterior em 2010. Então eu tenho um skimmer Octopus para até 4.000 litros, que é o SRO 5.000, o reator de cálcio da mesma linha. Nesse aquário eu tenho iluminação de LED, que é a iluminação que vem desde o início. Atualmente ele está com metade de iluminação com luminárias Radion da Ecotec e metade Hydras da AI. Antigamente ele estava só com luminárias Hydra da AI, mas a minha intenção é trocar só por luminárias da Radion. Sobre os produtos, sobre manutenção geral, eu comecei esse aquário com uma marca de produtos que eu já usava no aquário anterior, mas que para mim era complicado usar porque ela era muito diluída, né? Isso foi por volta ali de 2015, 2016, que foi quando foi a remontagem desse aquário. Em 2016 eu entrei em contato, eu tive o primeiro contato com a Aquaforest, através da Débora, lá no Reef Central. E o que me chamou a atenção foi que a concentração dos produtos era muito maior. Então você conseguia ter frascos de 10 ml, 50 ml, com dosagem de gota para cada 100 litros, né? Quando que com os produtos que eu usava até então eu tinha que dosar 20 ml, 30 ml, 50 ml por dia e não compensava e eu fiz a migração. E desde então, 2016 mais ou menos, eu uso basicamente produtos da Aquaforest nesse tanque. E a gente sabe que da importância que hoje você tem de usar bons produtos de qualidade, né? Principalmente na parte de microelementos, produtos que vão repor Sim. isso. Qual que é a sua rotina para tentar manter isso aí em níveis adequados? Cara, eu acho que isso vale para aquários pequenos também, mas para aquários maiores, principalmente como esse daqui, manter um nível adequado de microelementos através só de TPA é muito complicado, né? Mesmo em aquários muito pequenos, para você manter o nível adequado de microelementos, se você tiver uma população muito grande de corais, é difícil, né? Então, desde o início, o que eu faço? Eu doso basicamente todos os microelementos que são disponíveis no mercado hoje. Então, doso ferro, doso iodo, doso estrôncio, doso flúor, doso potássio, né, que não é micro, mas que acaba entrando, e aí os micros mesmo, cara, níquel, manganês, bromo, cromo, etc, etc, etc. Para mim isso é fundamental. Eu acho que são duas coisas que são muito importantes que eu descobri, por assim dizer, cedo, que para você ter um aquário de SPS colorido nesse nível aqui, com essa quantidade de coral, nesse volume de água, você ter um combo de dosagem de microelemento e alimentação é muito importante. E como que você faz o acompanhamento desses microelementos? Você faz ICP? Como é que você faz isso? Eu tenho feito ICP agora a cada 6 meses, né? Então assim, eu gosto de fazer para acompanhar os valores, inclusive eu acabei de fazer um agora, mas no início, quando não havia ICP, eu fazia um acompanhamento basicamente pelos corais. Aquela coisa de você ver, de você fazer observação diária mesmo, de cor, de desenvolvimento, de crescimento, e saber o que está faltando, é que o ICP ajuda, né, e aí a Aquaforest ajuda nisso também, a você ter um valor de referência. Ele não vai falar para você se está certo, se está errado, não dá para você seguir aquilo ali cegamente, mas ele te dá um ponto de partida. Então, eu vou ficar em pé aqui para mostrar. Esse aquário aqui tem a minha altura, tem 1,80 m,
praticamente da minha altura. Eu queria que você falasse pro pessoal quais são as dificuldades de se manter um aquário desse tamanho. Cara, eu acho que as dificuldades de manter um aquário grande são essencialmente as mesmas de você manter um aquário pequeno. Né? O que eu falei, a base é manutenção, é rotina, é você ter disciplina para fazer testes, trocas de água, limpeza, manutenção, etc. O problema do aquário grande é que é tudo numa escala maior. Eu, por exemplo, recentemente lavei as bombas de circulação. Normalmente no aquário pequeno você vai ter 1, 2, 3 bombas de circulação. Atualmente eu tenho 5. Até pouco tempo atrás eu tinha 8. Né? Então, assim, para você tirar 8 bombas de circulação, lavar e recolocar, você gasta um tempo muito grande. Né? Quando você vai dosar elementos, o volume é muito maior. Quando você vai fazer TPA, eu faço TPA de 5%. Se o aquário tem 2.000 litros, né? Eu faço TPA de 5%, então eu troco 100 litros por semana. Às vezes eu falo isso e as pessoas falam assim, cara, meu aquário tem 120 litros, meu aquário tem 150 litros. Você está trocando quase que o meu aquário inteiro uma vez por semana. Né? Então, assim, a escala toda é maior, a quantidade de luminária. Eu tenho acho que 9 luminárias, 10 luminárias hoje em dia. Né? Que não é muita coisa para esse aquário. Então, a escala é muito maior. Isso é mais difícil. E para um aquário de 70 centímetros de altura, você tem que ser grande. Para quem não sabe, ele tem um banquinho mágico aqui, né, que é a ferramenta fundamental para alcançar o fundo. E quando você tem que mexer num coral lá na meiuca, lá, como é que você faz? Pula lá dentro? Cara, eu já tive situação de molhar a cara. Eu tiro a camisa, porque senão molha a manga. E quando eu vou mexer em corais que estão na ilha lá atrás, do lado direito aqui do riff, eu coloco o banco do lado de lá, tiro a camisa e começo aí. Às vezes eu não consigo alcançar e aí chega a situação de molhar a cara mesmo. Mas é isso. Não tem jeito, né? Não tem eu uso garra também para algumas situações, né? Uma coisa ou outra que você precisa pegar, eu uso garra. Aí você precisa colar um coral, por exemplo. Aí você tem que enfiar a mão, aí você vai ter que mergulhar dentro. Eu tenho snorkel, eu tenho máscara aí também, se precisar uso. E qual de toda essa fauna que você tem aqui, qual foi o bicho que você mais queria ter, né, desde que você montou esse aquário? Cara, uma das coisas que eu tinha como objetivo quando eu montei esse aquário era justamente ter uma variedade muito grande de animais e manter coisas que eu queria, coisas que eu gostava assim desde sempre, desde que comecei a ter aquário. Eu gosto muito das tridáctinas, eu acho que são animais, cara, fantásticos, assim, pelo fato de eles serem únicos. Assim, cada tridáctina que você olha tem um padrão de desenho diferente, tem uma cor diferente. As tridáctinas para mim são coisas que eu manteria um aquário só de tridáctinas. Né? Em termos de coral, os SPS eu gosto muito, eu já tive aquário dedicado exclusivamente para eles e hoje em dia mais não, mas eu ainda gosto muito. Eu acho que o desafio de manter SPS e manter a espécie num nível bom, coloridos, tal, é bacana, é desafiador. E em termos de peixe, cara, eu tenho dois ou três preferidos. Powder Blue, o Opistognathus e hoje em dia o Pipefish, o Dragonface Pipefish. São os meus 3 peixes favoritos, que os outros não me ouçam, mas se eu tivesse que desmontar esse aquário para montar um menor, os 3 que eu faria questão de levar hoje seriam esses. Mas eu só tenho peixes que eu gosto. E voltando para a manutenção do aquário, você já teve problema com algum produto que fez mal para os seus corais, para os seus animais ou alguma coisa do tipo? Cara, como eu falei, eu acho que quando você monta um aquário marinho, você precisa ter um certo nível de compromisso, por assim dizer. E um dos compromissos que eu tive desde o início foi com relação a ter equipamentos de qualidade e usar produtos de qualidade. Então, mesmo com a marca anterior que eu usava, eu nunca tive problemas, porque era uma marca boa. E com a mudança para Forest, isso permaneceu. Então, assim, eu não sou muito de fazer experiências. Eu não gosto de fazer experiências porque está lidando com seres vivos, né? E assim, um erro pode causar, cara, muitos problemas. Então,
não me lembro assim de nada que eu tenha usado que tenha causado grande dano. Mas como eu falei, esse aquário praticamente desde o início foi mantido essencialmente com produtos que eu conhecia, que eu confiava, então não tive maiores problemas. E sobre o seu aquário, qual que é a fauna que você tem aí, as medidas, a litragem dele, se você souber, claro. Esse aquário ele tem 1,80 m de profundidade por 1,5 m de largura por 70 de altura, então no display são 2.000 litros, né? Como tem as rochas e os corais, dá um pouco menos, mas aí somando com SAMP e mudário dá aproximadamente 2.000 litros líquidos. Em termos de fauna, cara, eu tenho de tudo um pouco. Eu tenho de zoanthus a SPS, passando por tridacna, lobofilia, torche, hammer, enfim, tem praticamente tudo. E de peixe, cara, eu tenho hoje, eu não considero que eu tenha muito peixe, eu devo ter aqui hoje acho que 25 peixes aproximadamente, né? Também muito variados, tenho tangues, tenho borboletas, tenho muito wrasse, eu gosto muito de wrasse, são os peixes que eu acho que tem personalidade interessante, que dão um movimento legal para o aquário. Tem algumas coisas mais exóticas, tem o Sobisnatus, tem o Pipefish, o Dragonface, que não são assim tão comuns, né, de se manter. É basicamente isso. E a gente vê que você tem um aquário misto, né, com LPS, sim, soft, SPS. Tem muita gente que fala que isso não dá certo, que é trabalhoso. E a gente sabe que, de fato, eventualmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Sim. E qual que você acha que é o principal desafio, né, seguindo nessa linha de abrir mão de uma coisa para ter outra, para montar um aquário desse nível com corais mistos? Você encontrar um ponto de equilíbrio, tá? Porque assim, como eu falei, eu já tive aquários sem SPS, né, só com soft, bem lá no começo, com soft LPS, e já tive um aquário praticamente exclusivo de SPS. Quando você está nessas duas situações, você tem extremos os quais você pode se direcionar. Então, em termos de iluminação, de circulação, de nutrientes, de quantidade de alimentos, se você vai para SPS, você vai ter uma circulação mais forte, uma iluminação mais forte, menos nutrientes, e para os LPS softs, caminho oposto. Quando você monta um aquário misto, você precisa ficar no meio do caminho. E você se equilibrar nesse meio do caminho é muito difícil. Você conseguir achar um meio termo de iluminação que atenda, desde o SPS mais exigente em termos de iluminação até os zoanthus mais delicados, né? Circulação, você ter uma circulação que atenda um peixe que gosta de circulação forte, como os acanthurites, por exemplo, os powder blue da vida, e você ter uma circulação também tranquila o suficiente para você ter um mandarim, um pipefish, um peixe que precisa de um aquário mais tranquilo. Então eu acho que a grande dificuldade, o que me levou a montar esse aquário foi isso, foi esse desafio de encontrar esse meio termo. Porque os extremos não é que são fáceis, mas assim... Você vai fazer algo mais direcionado. Você vai fazer uma coisa mais direcionada, você não precisa ficar se dividindo, sabe, assim... dividindo mesmo esforços entre manter um zoanthus e manter um SPS, né? Manter um plate long tentacle e manter uma tridacna. Então, eu acho que isso é o mais difícil. Acho que esse foi o maior desafio que eu encontrei, que eu me propus a enfrentar quando eu montei isso aqui. E já com o aquário nesse nível, Alex, qual que é o seu pensamento aí no hobby do aquarismo nos próximos anos? Cara, eu respondi, por assim dizer, essa pergunta no tópico lá da Reef to Reef, né? Assim, qual o upgrade que você pretende dar? Eu falei, cara, com um aquário de 2.000 litros, fazer upgrade é loucura. Complicado, né? Então, na verdade, assim, eu tenho alguns outros projetos, algumas outras ideias de manter alguns sistemas em paralelo a esses. Eu tenho a vontade de manter um aquário de borboletas. Eu queria montar um aquário com borboletas e com corais, né? Que é um negócio que eu acho que é diferente, que também eu considero desafiador, que eu pretendo fazer ainda. E eventualmente montar um nano com alguns gobbies diferentes, mais raros, tal, umas coisas assim. Mas nesse aquário especificamente, a minha intenção, meu plano no momento de upgrade, por assim dizer, seria uma troca de luminárias, né? E eventualmente a instalação de um sistema de monitoramento de reserva. Entendi.
Faz acompanhamento do KH, né? Porque, cara, para SPS, monitorar a reserva é essencial. Eu, pelo menos, considero essencial. Então tá bom, Alex. Obrigado aí pela sua participação. Se quiser deixar um recadinho para os nossos queridos seguidores aí, o que você acha importante, principalmente para quem está começando nesse hobby, né, que acha muita informação desencontrada por aí, quais são os principais conselhos que você dá para essa galera? Sobre o pessoal que está começando, cara, é aquilo que eu já falei, eu acho que o mais importante para quem está começando é planejar aquilo que vai fazer, ter uma ideia clara dos limites que tem em termos de gasto que vai ter, de espaço que vai demandar o sistema que você vai montar, né? Saber que você vai precisar ter um comprometimento para fazer a manutenção rotineira que você vai fazer. Não ficar fazendo economia porca. Um dos maiores problemas que eu vejo é o pessoal fazendo economia porca com equipamento, fazendo economia porca com produto. Então, assim, monte alguma coisa que esteja dentro do seu orçamento, da sua capacidade de manter, que você consiga comprar os equipamentos necessários, que você consiga comprar os produtos necessários e que você saiba que vai demandar uma atenção, cara, quase que diária de você. Diária, na verdade, porque você vai ter que todo dia dar uma olhada no sistema, verificar eventualmente dosadora, pH de reator de cálcio, alimentar peixe, limpar vidro, alimentar coral, ou seja, é um compromisso diário. Então essas coisas, planejar, não economizar com equipamento e com produto, que não vale a pena, e saber que vai tomar um tempo diário teu e que se você não estiver disposto a doar esse tempo, você não vai conseguir bons resultados. Nessa questão dos produtos, como eu falei, eu uso Aquaforest desde o início desse aquário praticamente e tem me dado bons resultados, né? É uma linha bastante grande de produtos, tanto para reposição de elementos escassos, quanto para troca de águas, quanto para alimentação. E, cara, é isso. Usar produtos de qualidade, usar produtos de marcas confiáveis, como a Aquaforest, por exemplo, que eu uso aqui, né? Eu acho que também é fundamental. Também é muito importante para você ter bons resultados. E é isso, pessoal. Esse foi o Alex Costa, eleito Riff do Mês no portal Riff to Riff, falando aqui um pouquinho sobre o seu aquário, sobre a sua rotina. E a gente espera ter ajudado vocês aí a terem sucesso com seus aquários, tirado ideias do aquário dele e manter todos os animais com responsabilidade e sabedoria. Certo, Alex? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo Riff Show. Filha da puta, não tem nem uísque, caralho. Só tem vodka nessa mesa, porra. O cara vem beber de graça na casa dos outros e ainda reclama daquilo que é Caralho, oferecido. velho. Então eu não tava bonito. Eu não consigo falar o pessoal baixo, velho. Conta 3, 2, 1 aí pra eu ficar bonito, pra eu conseguir começar. Porra, pra você ficar bonito tem que contar 1000, 1 milhão pra trás, velho. 3, 2, 1, velho. Faz eu rir, não, cara. 1, 2, 3, 7.